Mushoku Tensei foi uma obra que surpreendeu todo mundo quando foi lançado, e mesmo depois, né, com as continuações animadas, cara, continua surpreendendo muito, principalmente lá na novel. Cada vez mais a gente tem coisas novas e é uma obra que foge totalmente dos clichês, que dá pra gente dizer, inclusive, que teve um final incrível. A gente já sabe como que o Rudeus começou, né, o que ele fez pra parar nesse mundo, o que aconteceu pra ele ir pra lá, mas pouca gente conhece o final do Rudeus. Será que ele conseguiu viver a vida como ele sempre quis viver nesse novo mundo? Será que o Hitogami foi derrotado? Nada disso, meu parceiro. Você vai descobrir o que aconteceu e olha só, eu te garanto que você vai se emocionar. Prepara aí. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Rudeus é um personagem ícone dos animes, galera. A gente tá acompanhando aí toda a história dele, desde o nascimento até o ponto atual, né, do fim da história no geral. E nós já vimos muitas, mas muitas reviravoltas mesmo, cara. Não foi poucas não. O Rudeus contra o Hitogami, né, se juntando com o Ostrich para lutar contra ele, o Deus Dragão, recebendo um diário do futuro, do próprio Rudeus do futuro, para poder mudar tudo aquilo que era predestinado dele passar, mano. Mas em um certo momento dessa história aí, ela tinha que chegar no fim. Encerrar esse ciclo que a gente já ouviu. Então dessa vez, não prepara a pipoca não, cara. Prepara o seu lencinho e o seu coração. Pega uma água com açúcar aí, que a emoção vai ser grande, cara. E se você curte quando eu trago esse tipo de história aqui, emocionante, com final brabo, né? Capricha naquele like sinistro pra dar essa força pra gente, porque ajuda muito, cara. Muito obrigado a você que sempre dá essa força aqui no canal. Pô, tamo juntasso e vamos que vamos. Depois da grande guerra que aconteceu em que o Rudeus e os seus amigos se reuniram na vila, né, da tribo dos Suprets, assim como Geese esperava, uma força de ataque do reino Imperial estava simplesmente se aproximando da vila dos Suprets. Então, cara, junto com todas as forças de ataque, o Deus do Norte Kalman III e o ex-deus da espada Galfarion e o Deus Ogro Malta, com essa força inteira, o maior combate do mundo começa. A batalha pelo destino do Rudeus e todos os seus amigos acaba inclusive tendo a vitória pro lado do Rudeus, né? Foi uma batalha difícil, tá? Não foi fácil. Tanto que o próprio Rudeus derrotou o Deus do Norte Kalman III e se tornou um dos 7 grandes potências mundiais. Mas ele perdeu os braços pra isso, né? Ele foi cortado o braço dele fora. Só que depois disso aí foi mostrado pra gente um sonho direto. Que seria o último sonho do Rudeus em toda a história. Foi quando ele acorda numa dimensão branca, onde ele simplesmente teve todo aquele tempo no encontro do Hitogami. Durante toda a história a gente viu essa dimensão branca. Só que agora era diferente das outras vezes. Estranhamente, aquela sensação desagradável que ele tinha daquele lugar não existia. A sensação irritante que brotava do coração dele estava meio que sumindo cada vez mais. Então esse lugar não trazia um sentimento ruim. E fazia muito tempo, inclusive, que o Rudeus não aparecia por lá, porque desde que ele foi trabalhar com o Ostrich deu para ele o bracelete do Deus Dragão, que foi dado para o Rudeus justamente porque o bracelete tinha a capacidade de bloquear a previsão do tempo futura do Hitogami, né? Ver o futuro do usuário e efetivamente bloquear a visão do Hitogami de todos os arredores imediatos do Rudeus. Então não tinha como eles relativamente se encontrarem, o Rudeus não ia mais para lá por causa disso. Só que agora ele estava sem o bracelete e não lembrava de ter tirado o bracelete para ter aparecido ali. Então por que diabos o Rudeus estava naquele lugar? Principalmente porque o Hitogami ficou 10 anos, cara, depois dessa batalha que aconteceu lá no início, sem aparecer nem fazer nada. A gente vai comentar disso mais à frente também. Mas agora lá estava o Hitogami. Só que a condição dele parecia um pouco estranha. O corpo dele estava completamente ferido. Além disso, cada um dos membros foi literalmente costurado, né? Estava preso por uma magia, algo como se fosse uma formação, né? E parecia que ele estava totalmente amarrado em cadeias translúcidas. Então, cara, o Hitogami estava selado e contou tudo pro Rudeus. Falou, inclusive, para ele olhar para trás, pro Rudeus saber quem que trabalhou para fazer isso contra o Hitogami. Ele virou então e viu muitas pessoas paradas, todas de costas para ele. E aparentemente todos eram pessoas desconhecidas. Um total mais ou menos de 8 pessoas, que ainda assim no meio delas tinha uma pessoa familiar. Dentro desse grupo aí, o Rudeus conseguia ver o Ostrich. Pois é, isso porque independente do tempo, o Ostrich nunca mudava, né? Ele continua com a mesma cara, o Deus Dragão não envelhece. Mas ainda assim havia algumas marcas incomuns nele. Ele não tinha aquele capacete preto que ele estava acostumando usar por causa da maldição, porque o Ostrich usava porque ninguém conseguia suportar olhar para ele e tal.
todo mundo sentia medo. E além disso, ele tinha uma enorme cicatriz no rosto. Devido a essa cicatriz aí, o rosto dele parecia até mais feroz do que o habitual. No entanto, galera, as pessoas ao seu redor estavam sorrindo em contraste do Austin. Todo mundo estava feliz. O Austin estava com a mesma cara de raiva de sempre, né, que ele sempre fica. Mas também estava um pouco feliz. O Rudolph não conseguia ouvir qual era a conversa que eles estavam tendo nesse momento, mas estava vendo que todos ali tinham confianças uns nos outros, né? E quando o Rudolph estava olhando para eles, uma mulher de repente se levantou do grupo. Mas na verdade não era uma mulher, era uma criança que estava sentada entre eles ali, como se estivesse se escondendo, né? Uma garota de cabelo azul. Perto dela, um gigantesco lobo branco estava esperando. Ela parecia com a Roxy. Você pode estar pensando que é a Roxy, mas não é. Ela não era a Roxy e o Rudolph sabia disso. O Rudolph, pô, logicamente, sabia diferenciar quem era a esposa dela de outras pessoas. Então ele já pensou que era sua filha, a Lara, a filha que ele teve com a Roxy. Quando então ela acenou pra ele. Mas ainda assim o Rudolph não conseguia acreditar que aquilo era pra ele, porque ele achava que provavelmente ela estava acenando com a mão pro Hitogami que estava atrás dele. Quando ela fez isso, o homem então do lado dela perguntou o que ela estava fazendo. E aí quando ele falou com ela e ela respondeu a ele, aí foi quando esse homem se virou, ficou com uma cara de surpreso, né, e rapidamente se curvou na direção do Rudolph. O Rudolph também viu nele um guerreiro com cabelos ruivos, trançados ali, que estava olhando diretamente para ele. Mas, cara, era um pouco diferente da Aerys, não era igual a ela. Cada um deles encarou esse caminho, do mesmo lugar que o Rudolph estava, e se curvou em gratidão. Mas, de repente, todos eles desapareceram. As coisas começaram a mudar, tudo desapareceu. O Hitogami explicou para o Rudolph que todos que estavam ali, que tinham aparecido para ele, eram todos que tinham corrido atrás do Hitogami com tudo. E depois selaram o Hitogami. Todos deram a vida para ajudar o Deus Dragão. E agora o Hitogami viveria sozinho, com todos os poderes dele selados. Ele iria continuar a viver para que o mundo continuasse funcionando normalmente. Mas agora ele já não conseguiria mais ver o mundo. Ele não conseguiria nem falar com ninguém a partir dali. E ficaria solitário no plano branco. E a gente sabe que o objetivo da vida do Rudolph era simplesmente viver uma vida normal. Uma vida com a Sylph, com a Roxy, com a Aerys. Ganhar dinheiro no emprego padrão e voltar para sua casa para o jantar junto com a sua família, com seus filhos. E quando a noite chegasse, ele faria muitos filhos por aí também, mesmo já tendo alguns, né? Era um estilo de vida ordinário para ele. Então o Hitogami falou como se estivesse prestes a chorar e realmente disse pro Rudolph que odiava ele com tudo. E quando ele foi responder a isso, de repente a sua consciência parou e ele finalmente acordou. Nesse momento ele estava em cima de uma cama tão grande que cabia 3 pessoas dentro, podiam se deitar ali e dormir confortavelmente, né? Super de boa. Enquanto então ele movia apenas a visão, o pescoço, porque ele não conseguia fazer o movimento do corpo, né? Ele estava meio cansado, ele olhou ao redor dele e viu uma garota sentada perto dele. Ela parecia exatamente com a Aerys, mas tinha um penteado trançado, né? Mais dócil e era muito menor do que a Aerys em tamanho. Provavelmente ela parecia ter uns 5 anos de idade. Quando os olhos dela encontraram com os do Rudolph, ela deixou cair uma coisa que ela estava segurando na mão dela e pulou, por causa da surpresa dele ter acordado. Depois que ela saiu do quarto e foi lá, chamando a mãe, dizendo que o bisavô tinha acordado, cara. Pois é, o Rudolph estava velho. E o que ela tinha na mão era a pulseira do Rudolph que ele não tirou. Lembra que a gente falou lá no início do vídeo que o Rudolph não tirou a pulseira e por isso ele não encontrava com o Hitogami? Agora ela tinha tirado a pulseira dele enquanto ele estava dormindo, a garotinha. E aí o Rudolph encontrou com o Hitogami, por isso que ele tinha ido parar do lado dele. Assim que ele se viu no espelho, então, ele levantou e se olhou, ele pôde ver a figura de um velho cujo corpo estava se afundando na cama. E parecia que podia morrer a qualquer momento, literalmente. Uma barba branca, os cabelos brancos, rugas profundas no rosto do Rudolph. Nesse momento, o Rudolph tinha 74 anos de idade, cara. E o pior de tudo é que ele não conseguia lembrar de nada antes disso aí. Então, quem saltou pra dentro da sala, de repente, foi uma mulher de cabelos brancos. Provavelmente uns 40 anos de idade. Na verdade, tinha mais, né? Isso foi o que o Rudolph pensou. Ela já tinha se tornado uma boa mulher. Era Sylph. Pois é, ela ainda estava viva e não tinha envelhecido, porque a gente sabe que a Sylph é um elfo. E elfos vivem por muitos anos, então relativamente ela não envelheceu nem nada. Mas enquanto ela refletia sobre isso, muitas pessoas começaram a entrar na sala. E por incrível que pareça, o Rudolph mesmo não lembrava do nome de ninguém que estava ali. É, meu amigo, a idade chegou, né, cara? Chegou no momento que ele começou a esquecer das coisas. Mas no meio de todos, tinha alguém que o Rudolph reconheceu à primeira vista, cara.
a Roxy. A gente também falou que ele reconheceria a Roxy de primeira, né? Não tinha como ele não reconhecer, até porque ela também não tinha mudado absolutamente nada. A Roxy, ó, vive muitos anos. Lembra da família dela? Que tinha, sei lá, mais de 1000 anos a família da Roxy também. E era todo mundo com cara de criança. E a Roxy é a mesma coisa. Então, para completar a família toda, faltava só a Ares estar ali. Tanto que o Rudolph perguntou sobre a Ares. Só que a Ares já tinha ido, galera. Ela já tinha morrido. A Ares manteve o seu treinamento energético mesmo depois de cruzar os 70 anos. Só que um dia, depois dela ter a habitual corrida matinal dela, ela voltou para casa cansada e caiu na cama para descansar. Depois disso, ela nunca mais acordou. O Rudolph até lamentava poder não ter ajudado a própria Ares. Ele chorou durante 3 dias, porque se ele tivesse descoberto que ela estava morrendo antes, ele poderia ter curado ela com a magia de cura. Mas mesmo assim, não adiantou. Depois disso tudo, o Osterhage entrou na sala e nesse momento que ele entrou, a atmosfera de todo mundo mudou. Você tá pensando que todo mundo ficou na atenção, né, na vigilância, mas não. Era algo muito mais solto. Foi um alívio e confiança de todos. O Osterhage estava sem o capacete dele. Isso porque a maldição dele não pegava, não afetava os parentes do Rudolph. Lembrando que o Rudolph é fruto de uma anomalia nesse mundo. Para poder existir, ele teve que vir de um outro mundo paralelo e criar uma anomalia que até criou o teleporte lá no início da história. Então, basicamente, os filhos do Rudolph também não existiriam se ele não tivesse vindo para esse mundo. Foi por isso que eles estavam fora do sistema das maldições do Osterhage que foi posto nele. Então, o rosto do Osterhage agora parecia muito mais calmo do que sempre era visto no princípio. O rosto assustador dele ainda estava lá, mas podia-se dizer que era mais relaxado, sacou? No sonho do Rudolph, quando ele contou para o Osterhage tinha ganhado a vitória sobre o Hitogami e o Hitogami estava selado como resultado disso. Parecia uma coisa bastante real, mas novamente dizendo, segundo o próprio Rudolph, os sonhos são totalmente preenchidos com a realidade. Então as coisas realmente poderiam ser reais. Agora, já perto do fim, o Rudolph só queria se manter acordado um pouco mais. Mas mesmo que ele ficasse acordado, não era como se houvesse algo que ele poderia fazer particularmente, que ele tinha que fazer. Na verdade, ele só queria ficar mais um tempo ali, algumas horas talvez, para poder ver o rosto de todas as pessoas, toda a família dele que tinha chegado. As esposas, os filhos, os netos, os bisnetos, tudo que ele tinha construído, toda a linhagem dele a partir dali. Então, enquanto ele pensava nisso, as pálpebras do Rudolph começaram a cair, a pesar. Elas foram descendo gradualmente. E no final, ele viu o rosto daquela criança que se parecia com a Ares, que estava junto com ele, viu o rosto da Sylphie, da Roxy, e finalmente as pálpebras se fecharam. Sem mudança nenhuma, toda a sua consciência desapareceu nesse momento. Mas calma, galera, fica tranquilo, não acaba por aí. O Rudolph acordou de novo. Mas agora ele percebeu que isso tudo que ele tinha passado era apenas um sonho. Ele não estava velho. Na verdade, ele acordou com 34 anos. Então, para ele, foi um sonho muito tranquilo, cara. Foi um sonho muito confortável. Toda a família dele estava reunida no fim. De alguma forma ficou claro para ele que depois que ele fechasse os olhos naquele momento com 74 anos, ele não acordaria mais. Mas mesmo assim, ele não se sentiu mal por isso. E esse sonho que ele teve foi porque basicamente quando ele acordou agora, ele viu a sua filha, que estava segurando a mão dele e na mão esquerda dela estava segurando a pulseira que meio que tirava ele de se encontrar com o Hitogami. Então tu já ligou os pontos, né? Sacou que provavelmente ele teve essa visão do futuro dele tendo velho e tal, porque foi uma visão que foi dada pelo Hitogami, foi um aviso que o Hitogami trouxe pra ele de uma visão futura da vida dele, porque o Hitogami podia prever o futuro, e como ele tava lá, ó, com a pulseira sem poder prever o futuro, ele não ia saber o que ia acontecer mais pra frente, até que quando a filha dele tirou, o Hitogami trouxe tudo à tona. Mas agora, cerca de 10 anos que se passaram depois da Batalha do Reino de Birreril, tá ligado? O Rudolph ia fazer 34 anos, cara. E esses 10 anos foram anos tranquilos, por incrível que pareça. Não teve essa interferência do Hitogami em momento nenhum. Ele realmente parou completamente. Os anos simplesmente passaram sem sequer ouvir o ri do Hitogami, tá ligado? Claro que ainda assim, o Rudolph não baixou a guarda por causa disso, porque ele era uma pessoa cautelosa, ele se manteve cauteloso todo esse tempo para que ele pudesse conter qualquer ataque que viesse de qualquer direção, e continuou se preparando para o retorno do Laplace como antes. Ainda assim, porque o Hitogami não estava se intrometendo dessa vez, as coisas começaram a progredir muito mais para ele, foi muito mais tranquilo ele se preparar. Portanto, o Rudolph estava colocando todo o seu esforço em pesquisar e treinar Chantal's Magic, lá no Reino de Azura, né, e na Universidade de Magia também.
Além disso, eles também estavam treinando as autoridades militares de vários outros países. Todas as contramedidas que eles precisavam saber, né? Tudo deveria ser tomado contra as táticas de Laplace, para saber o que Laplace faria no futuro. E esses dias estavam sempre pesquisando um remédio, por exemplo, para recuperação de mana em esperança de aumentar a velocidade de recuperação de mana do Oster. Até chegaram a descobrir, mas por alguma razão não funcionava no Oster. Agora, os filhos do Rudel já tinham crescido também. A Lucy estava com 17 anos, a Lara tinha 14 e Ars tinha 13. E também Sig, que completou 11. Ele já tinha 4 filhos. Cada um deles estava crescendo muito rápido, cara. Só que depois disso aí, a família ainda cresceu mais ainda com 2 filhos. Um com a Roxy, que era a Lily, e também o filho com a Ares, que é a Cristina. O Zanoba e o Cliff já tinham se tornado bons homens. Cada um deles tinha sua família, seu trabalho, e pareciam bastante ocupados sempre. Eles ajudavam uns aos outros em tempos de dificuldades, o que eles criaram de amizade durante esse tempo todo. Aisha e Norne, ambas também se casaram, as 2 irmãs do Rudels. Seus companheiros eram um pouco complexos aí, segundo o que elas falaram para ele mesmo. E nesse mesmo dia, o Rudels então fez uma visita a um lugar específico, um lugar que ele tanto gostava de ir, um lugar que ele amava e que guardava recordações muito boas, antigas dele. Uns arredores, no alto de uma pequena colina, um local onde pedras circulares estavam na frente dele, aquelas lápides, e uma delas era de fato o túmulo do seu pai, o túmulo do Paul, cara. E com equipamentos de limpeza que ele levou, ele até limpou os arredores da lápide porque fazia um tempo que ele não ia ali. A primeira coisa que ele falou, conversou com o Paul, era sobre o estado atual dele e das outras pessoas ao redor da sua família. O Rudels fazia isso todos os anos também, mas apenas em certos casos. Ele, nesse momento, falou com seu pai sobre a sua idade, que ia fazer 34 anos, cara. E 34 anos condiz exatamente com a idade que ele morreu na sua vida anterior. Só que agora as coisas tinham passado muito mais rápido nesse mundo do que antes. Isso porque a gente conhece o passado do Rudels. A vida dele, cara, foi muito ruim antes de reencarnar. Ele era simplesmente um cara nerdão que sofreu bullying pra caramba e ficou trancado dentro de casa. Nesse mundo agora, as coisas foram diferentes. Então o Rudels contou do seu sonho que ele teve, em que provavelmente foi aquela visão que o Hitogami mostrou a ele. E no fim, ele acabou aceitando a morte com a mente satisfeita de tudo o que ele fez, de toda a jornada que o Rudels teve nesse mundo. E se o Hitogami fez ele ver isso, então provavelmente significava que era o resultado do trabalho duro e do esforço que ele teve. Na Batalha do Reino de Bierill, por exemplo, eles saíram vitoriosos. Talvez isso tenha sido realmente a batalha final e o Hitogami acabou perdendo toda a forma de vitória contra o Ostrich depois disso. Portanto, ele acabou desistindo, o Hitogami parou. Uma vez que não houvesse qualquer interferência do Hitogami para esses últimos 10 anos que ele já tinha passado, não tinha mais nada para ser feito. Talvez ele esteja se movendo, talvez furtivamente, por trás das sombras. Isso passava na cabeça do Rudels ainda. No entanto, assim como Gizo e Badgad já tinham falado, não houve-se notícias do Hitogami, a ponto de simplesmente fazer o Rudels esquecer do propósito que ele estava lá, que ele estava se movendo para poder concluir. Então isso significa que o trabalho do Rudels por toda a história finalmente estava terminado. Ele podia sossegar em paz. Mas na verdade, galera, e daí que o Hitogami desistiu? Não é como se o Rudels estivesse involuntariamente fazendo o seu trabalho atual. Ele está fazendo. Inclusive ele fez tudo isso durante toda a história para levar o Ostrich à vitória, pro amor à última batalha dele. E ainda tinha coisas que precisavam ser feitas. Também tinha coisas que ele queria fazer ainda, né, que ele não tinha feito. Mas ainda assim, com todas essas preocupações que ele tinha na cabeça, porque pode ser que o plano do Hitogami fez ele pensar assim, né, mais relaxado para que o Hitogami pudesse atacar ele no final das contas, ele continuou se precavindo. Mas por fim das contas, ele pediu pro Paul para cuidar de todo mundo, de toda a família dele, olhando do lugar que ele esteja. Porque enquanto o próprio Rudels existisse, aquele cara ali devia estar numa vida após a morte, com certeza. Não é necessário que o Paul estivesse dentro dessa sepultura ou do túmulo. Ele definitivamente estava gostando e apreciando esse show da vida do Rudels de algum outro lugar. E por isso que ir lá no túmulo dele pro Rudels pode ser um ato sem muito significado para qualquer pessoa. Mas tá tudo bem, cara. Essa foi a cerimônia que ele deteve para ele mesmo. O Rudels jurou no túmulo do seu pai que estaria trabalhando duro novamente a partir daquele momento. Fazer essa promessa na frente da lápide do Paul foi a coisa mais importante para ele. E no final das contas, ele disse que da próxima vez voltaria com toda a família ali para encontrar com o pai, avô, bisavô, seja o que for, o Paul, né, dos filhos e netos dele. Mas enquanto estivesse bem, ele faria o que poderia fazer e também fazer o que ele quisesse fazer.
Enquanto pensava nisso, então, o Rudolph se preparou para voltar para casa, onde a sua família estava de fato esperando ele para eles continuarem vivendo a vida dali para frente. Então foi confirmado depois disso que todo aquele sonho do Rudolph era realmente real, galera. Mas apesar de toda a história de Mushoku Tensei terminar com a morte do Rudolph aos 74 anos, no ano mais especificamente de 481, várias ameaças da história permaneceram sem solução e provavelmente vão ser retomadas sim na série de sequências planejadas para essa história. Então vai ter continuação de uma história complementar aí de Mushoku Tensei, por exemplo. E a continuação dessa história ainda vai completar, por exemplo, a missão do Ostrich para matar o Hitogami, porque relativamente ele ainda está vivo no momento em que o Rudolph morre, o renascimento do deus demônio Laplace, que foi dito reencarnar na época em que a série da sequência vai acontecer pra gente, tá ocorrendo, e também a busca por Perugios para poder matá-lo. Fora que a gente ainda tem o destino da Nana Hoshi, que simplesmente ela escolheu ficar de lado, né, ser colocada de lado na animação, suspensa basicamente para poder aguardar a chegada da sua amiga, Shinohara, para que elas pudessem voltar juntas para casa, né? Voltar para a Terra usando o círculo mágico que ela e o Rudolph conseguiram desenvolver para teleportar para lá de volta. E também o destino da filha mais velha do Rudolph, da Roxy, da Lara, de toda a família dele, que se diz inclusive ser o herói, que junto com o Léo salvaria todo mundo da crise desconhecida. Então agora me diz aí, cara, se você vai acompanhar essa continuação de Mushoku Tensei, dessa história ou não. Coloca aí nos comentários e também se você curtiu esse final. Apesar de que já dava pra imaginar, né? Não tem nem como fugir de tudo que a gente viu. E, mano, eu sei que você curtiu. Porque eu vi a lagrimazinha descendo aí no teu olho, cara. Eu tive que me segurar aqui, né, um pouquinho pra poder não descer lágrimas. Eu fico emocionado. É uma história simplesmente incrível. E esse final foi uma das coisas que me surpreendeu mais ainda dentro de Mushoku. Então, cara, o Rudolph é um cara que passou um título de guerreiro, um cara que viveu a vida inteira lutando, passando por uma jornada incrível pra chegar no final da vida. E, mano, ele viveu realmente o que ele nunca viveu na vida passada dele. Eu tô louco pra ver isso tudo animado e aposto que vai ser insano. A gente vê todo o desenvolvimento do personagem do início até esse fim. Galera, muito obrigado mais uma vez por mais um vídeo de Mushoku. Esse vídeo foi épico demais e pode apostar que vai rolar mais vídeo ainda como esse aqui no canal. A gente vai trazer histórias finais e também vamos trazer mais vídeo de Mushoku Tensei também. Por isso você precisa estar inscrito aqui, eu preciso da sua inscrição, ela é importante, pô, pelo nosso Rudolph, né, manda aquela inscrição braba, como tributo ao nosso herói que viveu uma vida insana, manda aí, mano, e também, lógico, pra você ficar ligado nos vídeos de Mushoku que vão sair, pra gente acompanhar e conhecer essa jornada dele, todos juntos aqui, mano. Valeu demais, família, beijão no coração de vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!